Olá, pessoal do 7º ano do Instituto Ana Nery. Gente, nós vamos começar hoje o capítulo 8. A gente já começou a falar alguma coisa sobre energia nas nossas aulas online, mas aí no caso hoje nós vamos começar de fato o capítulo 8 no livro de vocês, tá? Começamos aí na página 98 falando sobre energia e meio ambiente no Brasil. No início, gente, do capítulo de vocês diz assim, ó: a produção de energia em suas diferentes formas é fundamental para o desenvolvimento da economia e da vida cotidiana em nossa sociedade. Claro, né, gente, que nós precisamos da energia para tudo que nós vamos fazer. Tanto a nossa energia física mesmo, quanto também a energia, né, elétrica, a energia de diferentes formas aí, como por exemplo, o uso do petróleo, o uso do carvão mineral, o uso do gás natural, né? O uso da energia elétrica, seja ela hidrelétrica, solar, eólica. Então, nós usamos a energia de diferentes formas, tá ok? Aqui diz assim, ó: no Brasil não é diferente. A partir da década de 1940, com a intensificação do processo industrial e de urbanização, o setor energético brasileiro atravessou profundas mudanças, resultando numa grande ampliação no consumo de energia. Porém, nos últimos anos, o desenvolvimento desse setor tem chamado bastante atenção devido à pressão internacional pela redução dos gases do efeito estufa, somada ao anseio da sociedade mundial pela diminuição da dependência do petróleo, fato que causou o aumento da utilização do etanol, combustível feito a partir da cana-de-açúcar, e de energias renováveis. Então, ó, a gente vai ver aí vários tipos de energia aqui. Vamos aprender também o que é energia primária, o que é energia secundária, o que é energia renovável e também não renovável. Nessa imagem aí, gente, que vocês têm, na legenda diz assim, ó: ao observarmos a foto da cidade do Rio de Janeiro, à noite, é que percebemos como somos dependentes de energia. A energia em tudo: gasolina, gás natural, álcool para mover os automóveis, postes, casas, escritórios, empresas, indústrias, prédios e etc. Então, para quase tudo que a gente vai fazer hoje em dia, a gente realmente precisa de energia, né? Seja para mover eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a nossa energia elétrica durante a noite, a gente, né, tem a iluminação aí através do uso de diversos tipos de energia. E elas vêm de diferentes fontes, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre essas fontes também nesse capítulo aqui. Aqui diz assim, ó: nesse capítulo você estudará a evolução da matriz energética brasileira e o que estamos fazendo para combater o aquecimento global e ainda garantir o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, aqui ele começa falando sobre energia, fontes de energia e matriz energética. Aí aqui diz assim: água, ar e energia são fundamentais para a manutenção dos seres humanos em nosso planeta. Nas sociedades mais antigas, o consumo desses elementos custava quase nada. A obtenção de energia era realizada através do esforço muscular próprio ou de animais, e também da lenha das florestas, que servia para aquecer e fazer atividades domésticas, como cozinhar, por exemplo. Então, ó, o tipo de energia, né, usado nas sociedades mais antigas era principalmente aí através da força humana, né, e também da força animal. A gente também tinha aí, no caso, para cozinhar, para iluminar, a gente tinha aí, no caso, o uso da lenha mesmo, a madeira, que no caso era queimada, e era utilizada aí tanto como iluminação, né, através das fogueiras, como também para cozinhar, tá certo? Então, hoje em dia, a gente utiliza aí fontes diferentes, né, tanto para iluminação, quanto para cozinhar, quanto para mover transportes, né. Então, antigamente tinha muita gente que realmente usava a força animal, né, tanto para usar na questão da agricultura, para arrastar arados, como também aí como meio de transporte, né? Aí continuamos aqui, ó: aos poucos as sociedades foram evoluindo e o consumo de energia foi crescendo, tanto que foi necessário utilizar outras fontes, como a energia dos ventos e do curso das águas. Após a Revolução Industrial, surgem as modernas máquinas a vapor e foi então preciso usar o carvão. Então, gente, a primeira Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, né? Teve como pioneira aí, no caso, a Inglaterra, e era o uso aí do carvão
mineral, tá? Que eles usavam aí para fazer a máquina a vapor. Também para transportes, né? Como o trem a vapor, o navio também movido a vapor. Então, era utilizado aí, no caso, esse carvão mineral, que é diferente do carvão que a gente usa para churrasco, tá? Que é o carvão vegetal, ok? Então, aqui, ó. Vamos continuar. Atualmente, essas máquinas funcionam principalmente com energia elétrica, obtida de várias fontes, como usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, usinas nucleares e outras fontes ditas alternativas. A gente vai ver um pouquinho sobre essas usinas, tá? Hidrelétrica, nuclear, termoelétrica, um pouquinho mais na frente, ainda nesse capítulo, tá bom? Aqui, ó, podemos definir energia. Ó, a definição de energia, gente, da maneira mais simples para vocês entenderem, ó. Como a capacidade de realizar trabalho. Então, qualquer coisa que você realiza, né, você está dispondo de uma energia. Então, se você está falando, você está gastando energia. Se você está correndo, você está gastando energia. Se você está fazendo atividade física, também está gastando energia. Então, o homem, ele possui energia, né? Então, a capacidade de realizar trabalho é o conceito de energia, tá? Aí aqui, ó, por esses elementos que multiplicam ou produzem o trabalho, como os músculos, o sol, o vento, a força das águas, a eletricidade, dentre outros, são denominados fontes de energia. Já o conjunto dos recursos de energia de um país e dos modos como seu uso é feito, denomina-se matriz energética. Então, gente, a matriz energética é, no caso, o uso de todas as fontes de energia que um país usa e a quantidade de energia que o país usa daquela fonte. Então, isso a gente chama de matriz energética. Então, por exemplo, se eu digo, no Brasil a gente usa, uma suposição, tá? 70% de energia hidrelétrica, 30% de energia solar, que não é isso, tá, gente? É só uma simulação. Então, isso aí, esses dois percentuais é o que forma a matriz energética, tá? Se eu digo, tal país usa 20% de energia nuclear, 10% de energia eólica, 5% de energia solar e 65% de energia hidrelétrica. Então, isso é a matriz energética desse local, tá certo? Então, a matriz energética depende das fontes e também do uso que você faz de cada tipo de energia. Aqui diz assim, ó, a matriz energética de um país reúne dois importantes aspectos. O primeiro refere-se às fontes de energia que podem ser primárias, né, ou secundárias, tá? Vamos ver o que são as primárias, ó. As primárias são aquelas obtidas diretamente da natureza, como o petróleo, a cana-de-açúcar, o carvão mineral, o gás natural, a energia hidráulica e lenha, e podem ser classificados como renováveis ou não renováveis. Gente, preste atenção. Quando a gente tira diretamente da natureza, sem fazer uma modificação, esse tipo de energia a gente chama de energia primária. Por exemplo, o petróleo é uma energia primária, porque a gente retira o petróleo diretamente da natureza. Quando a gente transforma o petróleo, né, em gasolina, em óleo diesel, em outros fins, aí a gente, no caso, tem uma energia secundária, porque a gente pegou o elemento principal, tirado da natureza, e transformou em um outro elemento, tá certo? Aí, no caso, eles podem ser renováveis ou não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que podem se renovar rapidamente na natureza. Por exemplo, a gente utiliza água, né? E pelo ciclo da água, a água vai ser renovada. Então, isso aí é uma fonte de energia renovável, porque leva aí um pouquíssimo tempo para se renovar. Energia solar é uma fonte renovável, porque você está usando a luz do sol para produzir, no caso, energia, mas você tem o sol, né, todos os dias, e você utiliza aí essa energia solar. Então, é uma fonte, digamos que praticamente inesgotável, né, digamos assim, e no caso vai ser uma energia renovável. Fontes como, por exemplo, o petróleo, é uma energia não renovável. Por quê? Não significa que o petróleo acabou e nunca mais vai voltar, não. Significa apenas que o uso do petróleo não é condizente com a renovação dele. Então, se a gente usa o petróleo,
a gente está usando de forma acelerada, né? E o petróleo, no caso, levaria aí mais milhões de anos para poder se formar novamente, que no caso ele é formado de restos orgânicos, né, de animais e de vegetais, que foram depositados há milhões de anos atrás e ficaram aí em bacias sedimentares. Então, esse petróleo, para ele se formar novamente, levaria milhões de anos. Então, como levaria um prazo muito longo, a gente diz que é uma energia não renovável. Então, a gente tem 3 tipos de energia, que a gente chama de combustíveis fósseis, tá? Que é o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. E os combustíveis fósseis, esses 3, eles não são renováveis, tá certo? Aqui, ó, temos energia secundária. A gente viu a primária, né, que é aquela tirada diretamente da natureza, e agora a secundária. Diz assim, ó, aquelas que foram transformadas em outras formas de energia, como o óleo diesel e a gasolina, derivados do petróleo, ou o álcool extraído da cana-de-açúcar, e os processos de transformação de uma em outra, que podem ser mecânico, nuclear, entre outros. O segundo aspecto refere-se à forma como essas energias são consumidas, a eletricidade, a queima industrial ou doméstica, combustível e etc. Então, a gente viu a energia secundária, que é quando a gente pega a energia primária e faz a transformação, né? No caso aí ele deu alguns exemplos, ó, a gasolina derivada do petróleo, o óleo diesel também derivado do petróleo, o álcool extraído aí da cana-de-açúcar, então são energias secundárias, porque já foi tirado a primeira fonte e foi transformada. Aí no caso ele também está falando do consumo, a gente pode usar essas energias, né? Essas fontes de energia como a eletricidade, como queima de combustível, aliás, queima de fonte energética, tanto para a indústria quanto também para o uso doméstico e também o combustível, né? Então, tem outras formas, claro, da gente consumir essas fontes de energia, mas aí a gente vai falando dela aos poucos durante esse capítulo. Aqui diz assim, ó, nas sociedades modernas, a produção de energia tornou-se de fundamental importância por ser responsável pelo funcionamento da indústria, do comércio, da agricultura e dos sistemas de transporte de cargas e passageiros. Atualmente, essa dependência nos permite afirmar que o uso de energia está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico de uma sociedade. Isto é, quanto maior a industrialização e a urbanização de um país, maior será o seu consumo de energia. Isso aí, gente, é indiscutível, né? Se a gente tem muitas indústrias em um país, ou se a gente tem uma área muito urbanizada, automaticamente essas pessoas elas vão depender muito mais da energia, né, do que um país agrário, onde as pessoas ainda sobrevivem de atividades primárias, onde as pessoas ainda moram no campo, então dependem um pouco mais de fontes energéticas, tá? Então, por isso que está diretamente relacionado à questão aí do desenvolvimento econômico do local. Aqui nós temos aí uma imagem com algumas fontes, né? Aí temos aí a lenha, o carvão mineral, e são as fontes, tá? O álcool, bagaço de cana e o carvão vegetal, o petróleo e o gás natural e a água. Aí temos aí o uso, né? No caso, a lenha serve para o setor residencial, comercial e público, o carvão mineral para a indústria, o álcool, bagaço de cana e o carvão vegetal para o transporte, né, para combustível. Aí o petróleo e o gás natural serve para os 3, viu? Setor residencial, comercial e público, serve também para a indústria e serve também para transporte, né, para uso, para fazer o combustível. E a água, no caso também, serve aí para o setor residencial, comercial e público e serve para a indústria, só não serve para o transporte, tá ok? Então, temos aí, no caso, essas fontes aí que fazem os combustíveis, né? E a fonte aí, no caso, faz a eletricidade. No caso aqui, as fontes que a gente usa no Brasil, viu, gente? Aí aqui na legenda diz assim, as fontes de energia podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas produzidas a partir do uso de recursos naturais, que não se esgotam ou podem ser renovadas, como a biomassa, a energia hidráulica, a solar, a eólica e a das marés.
O conceito existe em oposição às fontes não renováveis, que são aquelas que um dia se esgotarão, como o petróleo, carvão mineral, o urânio, conhecidas também por seu incrível poder de poluição e degradação do meio ambiente. Então, além das energias não renováveis demorar muito tempo para se recompor, ou seja, para se renovar, a gente também tem elas aí como uma energia chamada de energia pesada ou energia também suja, tá certo? É uma energia que degrada muito a questão do meio ambiente, né? E a gente tem a energia renovável como energias leves, né? Que praticamente não agredem tanto assim o meio ambiente, né? O uso dela, no caso, não necessariamente a construção das usinas, tá, gente? A gente vai chegar nesse ponto. Mas o uso mesmo da energia não degrada tanto assim. E a gente também vai ter aí, no caso, como energia limpa, porque ela também vai poluir muito menos, tá certo? Aí aqui, ó, a extração de petróleo no Rio de Janeiro, tem uma imagem aí, ó, da extração de petróleo. No caso aí, uma petrolífera oceânica, tá certo? Vamos ver aqui, evolução do setor energético no Brasil. Aqui diz assim, ó, a produção de energia elétrica no Brasil teve início no final do século XIX, quando Dom Pedro II inaugurou em 1883 uma pequena termoelétrica na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Desde então, 80% da energia elétrica consumida no país eram obtidos através da queima da lenha e do carvão vegetal. Ainda hoje, a queima da madeira é um recurso importante em nossa matriz energética. Entretanto, após a década de 1940, depois de uma série crise do setor de abastecimento elétrico, justamente quando o país intensificava o processo de industrialização e urbanização, o setor energético brasileiro passaria por profundas mudanças. Então, vocês estão vendo aí, ó, final do século XIX, a gente teve uma primeira usina, né, que era uma usina termoelétrica. Usina termoelétrica, gente, geralmente usa aí gás natural, tá certo? Mas não é somente isso. Aí, no caso aqui, ó, o país passou aí por uma profunda mudança no setor energético e a gente começou a usar outras fontes de energia, tá? Aí aqui continuando, diz assim: a principal delas aconteceu com a crescente substituição das fontes de energia tradicionais, como era o caso da lenha e do carvão vegetal, que é o carvão que a gente usa para fazer churrasco, tá? Aí pelas chamadas fontes de energia modernas. Então, substituiu a lenha e o carvão vegetal pelo petróleo, o carvão mineral, que é um combustível fóssil também, e a eletricidade, obtida através de hidrelétricas, ou seja, da água, tá? Da força da água. Aí, daí pra frente, o Brasil passou a aproveitar um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo e aumentar a geração de hidroeletricidade. Passou a ser prioridade e objeto de políticas dos governos brasileiros. Então, ó, como aqui a gente tem muitos rios, né? A maior parte dos rios também são muito bons para a geração de energia. A gente começou a trabalhar mais em cima dessa fonte, né, de energia hidrelétrica, que no caso devido à abundância de água que a gente tem aqui no nosso país e devido também à necessidade, né, do país produzir cada vez mais energia, porque também o nosso país ele estava se expandindo, a população também estava crescendo bastante e a gente estava precisando muito de um tipo de energia que a gente tivesse a matéria-prima disponível, a fonte disponível, né? Aí, ó, vamos continuar. Em seguida, foram criados os primeiros órgãos específicos de cada setor energético. Por exemplo, a Petrobras, que no caso vai fazer a exploração aí do petróleo, né? No ramo de petróleo, e a Eletrobras, responsável por ampliar e planejar a infraestrutura energética no país, além de diversas empresas estaduais e federais de eletricidade, como a Anatel, né? A ANA. Então, a gente vai ter várias agências realmente aí voltadas para essa produção de energia, né? Então, a Agência Nacional das Águas trabalha junto com a Anatel, trabalha junto aí com outras empresas que são voltadas aí tanto para esse setor energético como para o setor de telecomunicação. Então, a gente vai ter uma rede realmente de várias instituições, tanto estaduais quanto federais, que vão trabalhar aí para a evolução do setor energético, da matriz energética do nosso país, tá?
Aí continuamos aqui, ó. De 1968 a 1973, nosso país passou por um grande crescimento econômico, que impulsionou o desenvolvimento industrial e a urbanização. O crescimento das cidades aumentou o consumo de eletricidade, que dessa forma passou a ganhar mais importância na matriz energética do país. Foi assim que, pensando que aquele momento se prolongaria por algumas décadas, as autoridades governamentais brasileiras começaram a construção de represas gigantes, como a de Itaipu. Gente, a usina de Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional. Ela pertence ao Brasil, mas ela também pertence ao Paraguai. Apesar de que o Brasil tem o maior consumo dessa energia hidrelétrica que é produzida em Itaipu, e inclusive compra boa parte da energia que era para ser usada pelo Paraguai, já que o Paraguai não usa toda a energia, né, da parte que eles têm nessa usina, tá? Aí a gente vai ter aí, no caso, um gráfico, né, mostrando aí o crescente gasto de energia aqui no Brasil. Pelas cores, vocês conseguem identificar as energias que são mais usadas e as que são menos usadas, né? A mais usada, ó, tanto em 1970, 2006 e principalmente no ano de 2030, que é uma projeção ainda, tá? Se a gente continuar usando a energia da mesma forma, 2030, a gente terá mais ou menos essa projeção aí. E no caso, o uso maior é o uso do petróleo, tá, gente? Aí pelas cores você consegue observar aí o uso do gás natural, do carvão mineral, da eletricidade, da cana-de-açúcar e da lenha e do carvão vegetal, tá? Aí aqui diz assim, ó, pela observação dos gráficos, podemos perceber como mudou e como mudará a economia brasileira. Observe que até 1970, a principal fonte de energia era a lenha e o carvão vegetal. Observe que depois dessa década, quando o país aumentou a industrialização e, consequentemente, se urbanizou, aumentou a participação da hidroeletricidade, assim como do petróleo e da cana-de-açúcar, utilizada como combustível para os automóveis. Para 2030, o Ministério de Minas e Energia prevê que a produção de cana-de-açúcar reduz a participação do petróleo na matriz energética brasileira. Aí aqui, ó, ele diz o seguinte: a hidrelétrica binacional de Itaipu, ó, temos a imagem aí da hidrelétrica, né? Construída na bacia do Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai, representa o esforço do governo brasileiro em aproveitar o maior potencial hídrico do mundo. Atualmente, a usina tornou-se fonte de energia essencial para os dois países. Fornece 95% da energia do Paraguai e representa aproximadamente 25% da energia brasileira. Então, a usina de Itaipu é responsável por quase a totalidade, né, da energia usada pelo Paraguai, 95%, e a gente usa apenas 25%, porque no caso, como o nosso território é muito maior, e a gente também tem outras usinas aí para nos fornecer energia, ok? Aí aqui, ó, na década de 1980, o Brasil passou por sérios problemas econômicos. O governo deixou de investir na modernização do setor elétrico, que não acompanhou o crescimento do consumo. Em 1984, especialistas já alertavam para o risco de uma séria crise energética, quando houve um apagão. E 4 estados ficaram às escuras, causando sérios prejuízos para a indústria e a população. Então, gente, essa questão aí de apagão é realmente aí, no caso, o grande uso, né, de consumo, o grande consumo de energia hidrelétrica. Então, faz com que as pessoas, elas realmente usem muito mais do que a capacidade, às vezes, até mesmo de produção, tá? Aí aqui, a partir da década de 1990, os governantes brasileiros adotaram políticas que venderiam empresas estatais, ou seja, empresas que pertenciam ao governo, né, para a iniciativa privada. No governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foram vendidos os setores de distribuição e comercialização de energia elétrica. O propósito dessas vendas era aumentar a oferta de energia, o que não aconteceu. Pelo contrário, entre 2000 e 2001, a combinação de falta de investimentos no setor com a estiagem, que deixou os reservatórios que abastecem as barragens em situação crítica, causou uma grave crise de abastecimento de energia elétrica. Então, a gente tem aí uma imagem
da revista Veja, né? Mostrando aí a questão do apagão e também a questão do racionamento de energia elétrica. Aí na legenda diz assim, ó. Em 2001, o racionamento de energia elétrica obrigou a população a reduzir o consumo sob a ameaça de multa e corte de fornecimento de energia a quem descumprisse as normas estabelecidas pelo governo. Então, o uso estava muito grande, as pessoas precisavam reduzir para que não acontecesse novamente um apagão. Então, foi preciso o racionamento, né? Isso em 2001, tá certo? Gente, ó, na página 101, a gente tem falando aí sobre energia e meio ambiente, um desafio crescente. Aí aqui fala assim, ó, os padrões atuais de produção e consumo de energia são cheios de problemas. Mais de 80% da produção de energia no mundo é baseada em fontes fósseis. No caso, aqueles três que eu falei para vocês, três combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Aí que são fontes não renováveis, demoram milhões de anos para ser produzidas pela natureza. E como sabemos, um dia vão se esgotar. Além disso, a queima de combustíveis fósseis gera emissões de poluentes locais, gases do efeito estufa, aumentando assim a temperatura do planeta, pondo em risco a manutenção da vida na Terra. O aquecimento global tornou-se um problema tão sério que desde 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto, que na verdade, gente, foi um acordo, né, que fizeram aí para essa questão aí do consumo de energia, tá? Aí um acordo entre mais de 140 países que visa diminuir a emissão destes gases poluentes. Esse gás poluente, no caso, é principalmente o CO2, tá? O gás carbono, certo? Que no caso aí é emitido através da queima desses combustíveis fósseis. Então aqui, ó, a partir da década de 1980, o vínculo entre energia e meio ambiente se tornou mais forte. A necessidade de diminuir a poluição ambiental, enfrentar o aumento de temperatura do planeta e garantir o suprimento de fontes energéticas que substituíssem o petróleo, resultou na busca por energias mais limpas. Então foi quando a gente realmente começou a buscar energias, fontes de energias alternativas, tá? Como a biomassa, o etanol, né? No caso, tem muitos carros que hoje em dia usam o álcool ao invés da gasolina. Então a gente começou a fazer uma certa substituição, tá? Embora ainda não tenha sido total, né? Até mesmo porque dificilmente seria total essa substituição, mas a gente ainda precisa cuidar um pouco mais dessas fontes de energia, porque no caso, tanto essas fontes de energia podem acabar, como também elas degradam e poluem muito o meio ambiente. Aqui, ó, continuando na página 101, diz assim: nesse cenário difícil de mudança dos padrões convencionais de energia e estímulo a energias renováveis, encontra-se o Brasil, que possui uma posição privilegiada entre as maiores economias na questão de energia. Somos o líder mundial em produção de energias renováveis e a única grande economia que produz quase a metade da energia que consome. Em 2013, 41% da energia consumida pelos brasileiros veio de fontes renováveis, como a água corrente e os combustíveis de origem vegetal, com destaque para o etanol, que é feito da cana-de-açúcar, e o restante de fontes não renováveis, principalmente petróleo e gás natural. Temos a matriz energética mais equilibrada entre as nações mais ricas e populosas do planeta. Em 2012, a média da produção de energias renováveis no mundo foi de apenas 13,5% no mundo, né? Aí, além disso, em 2006, o Brasil conseguiu a autossuficiência em petróleo, consolidada com a descoberta do pré-sal. Então, a gente descobriu, né, essa camada aí de pré-sal, que no caso, nos deu aí, digamos que, uma riqueza a mais. Porque, no caso, o pré-sal, ele vale mais do que o petróleo, tá certo? E possui ainda grandes reservas de gás natural. E é a 7ª maior reserva de urânio do mundo, matéria-prima usada na produção de energia nuclear. Tanto é que a gente tem, né, usinas nucleares aqui no Brasil, que no caso é Angra, tá? Em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. A gente tem Angra 1, 2 e 3, tá? Embora nem todas estejam funcionando. Aqui, o contraste se dá porque nos países industrializados há uma forte dependência de importações de energia.
Então, a gente praticamente não importa energia, né? Porque a gente produz bastante. Aqui diz assim, ó, porém não podemos afirmar que esse equilíbrio continue. Nos últimos anos, nosso país tem crescido bastante em termos econômicos, apesar da crise que se instalou em 2015. Gente, temos uma imagem aí, ó, mostrando a maior parte da produção de energia no Brasil vem de hidrelétricas. Essa imagem aí é de uma hidrelétrica aqui no Brasil. Vamos continuar, ó. Nos últimos anos, nosso país tem crescido bastante em termos econômicos, apesar da crise que se instalou em 2015, e estudos populacionais recentes indicam que em 23 anos, a população do Brasil chegará a 238 milhões de habitantes. Por enquanto, gente, a gente está em 212 milhões, tá? Isso quer dizer que haverá 238 milhões se a população continuar crescendo dessa forma, tá? Isso é somente uma projeção. Aí, atualmente, somos 202 milhões. Esses 202 aí, no caso, são dados mais antigos. São dados aí de 2015, viu? A gente está em 2020, são 212 milhões. E que a cada um deles consumirá o dobro de energia, triplicando a eletricidade que o país precisa. Além disso, o potencial gerado de energia hidrelétrica do Sul e do Sudeste está quase esgotado. Justamente as duas regiões que mais consomem precisam, portanto, gerar energia para esse crescimento, tanto econômico quanto populacional. Então, a gente, por enquanto, tem uma matriz energética equilibrada. Mas se a nossa população está crescendo, estamos precisando cada vez mais do aumento de uso de energia. Então, a gente precisa ainda mais de fontes, né, energéticas renováveis para que a gente não polua tanto o meio ambiente, como também não falte, tá certo? Energia para nós. Então, pessoal, nós continuaremos nas nossas aulas online. Então, bons estudos e até a próxima aula.